Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 31. João, capítulo 13, a partir do versículo 31. Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias e acompanhassem conosco a leitura da palavra de Deus. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença, bendizemos o Teu santíssimo nome por tudo quanto ouvimos, por tudo quanto fizemos aqui nessa noite. Nós nos reunimos aqui com um único objetivo: glorificar ao Senhor, exaltar o Teu nome, comungar com o Senhor, com os nossos irmãos e receber a Tua palavra. Dá-nos a Tua palavra, Senhor, aquela porção que o Senhor nos reservou, aquela porção que o Senhor mesmo preparou para cada um de nós. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Quarta-feira passada, e no domingo à noite, nós falamos com os irmãos, domingo pela manhã, perdão, compartilhamos com os irmãos sobre quando Jesus disse: é chegada a minha hora, é chegada a hora. E naquele momento nós falávamos do entendimento, da percepção que Jesus tinha do propósito de Deus para a sua vida. Uma das coisas talvez mais difíceis para a vida do ser humano e também para o cristão é entender qual é o propósito de Deus para a sua vida.
Quando nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós nos perdemos nas coisas específicas e ficamos buscando de uma forma específica ou de outra qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas para Jesus era muito claro. É muito claro quando nós entendemos o todo da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que apontam que Deus nos criou para Ele e só seremos plenamente felizes e plenos quando vivermos plenamente para Ele. Então, não importa o que eu faça, não importa ao que eu me dedique, desde que naquilo que eu faço, naquilo a que me dedico, eu faça e transforme aquilo para a glória de Deus. Vivemos, existimos e morremos, ou pelo menos deveríamos viver, existir e morrer para a glória de Deus. É uma grande ilusão achar que Deus nos criou para nós mesmos, para desfrutarmos da vida. Muitas pessoas chegam ao ponto de dizer: o que se leva da vida é o que da vida se aproveita. Aproveite enquanto é tempo, porque não sabemos a hora, podemos partir e não aproveitamos nada. Nunca entendeu o propósito da existência humana, o propósito pelo qual Deus nos criou. Deus nos criou para Ele mesmo. Nenhum ser humano pode viver abundantemente se não viver para Deus. A única coisa que dá plenitude de vida, que enche o coração de plenitude, de realização na vida e na existência humana, é o centro da vontade de Deus. É quando nós agimos e reagimos em função da vontade de Deus. Foi isso que nós aprendemos aqui no capítulo 12, a partir do versículo 27. E daí nós aprendemos o preço do discipulado, que é seguir Jesus. Quem quer seguir Jesus nas pegadas de Jesus, Jesus disse que ele precisa aprender a renunciar, a entender que o sentido da vida e da existência é não viver para si mesmo, mas viver para Deus. É chegada a minha hora. Aí Jesus disse: olha, agora o Pai vai ser glorificado, eu ainda por um pouco estou convosco, vocês vão me buscar e não vão me encontrar. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E Simão Pedro então pergunta: mas afinal de contas, para onde é que tu vais? Jesus diz: para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Mais tarde, porém, me seguirás. Aqui está uma daquelas grandes perguntas existenciais que todos nós fizemos um dia na nossa vida. Aqui está uma daquelas perguntas que são cruciais e que todo ser humano, numa altura da vida, já fez ou ainda fará. Para onde vou? De onde vim? Por que estou aqui? E para onde irei quando eu partir? É uma pergunta que todos nós fazemos. Jesus está falando da sua partida não de uma cidade para outra, mas Jesus está falando da sua partida dessa existência terrena. Jesus está dizendo que mais um pouquinho ele estaria aqui com os discípulos, mas que daqui a pouco ele estaria partindo, e para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Aí vem a pergunta: mas para onde é que o Senhor vai?
Nós podemos fazer essa pergunta para o outro, como os discípulos fizeram para Jesus, mas podemos fazer essa pergunta para nós mesmos. De onde vim? Para onde vou? Por que eu estou aqui? São perguntas existenciais. Se eu te perguntasse nessa noite, a você mais velho, a você jovem e até você criança, para onde é que você vai? Quando você fechar os seus olhos, para onde é que você irá? Quando você partir dessa existência, e que, infelizmente ou graças a Deus, ninguém sabe o dia e a hora que vai partir. O fato é que nós estamos numa fila, e nem sempre é o mais velho que vai primeiro. Às vezes o jovem é que está na boca, aí no início da fila e mal está sabendo. Para onde vou? Para onde irei? Para onde é que tu vais? Para onde é que o Senhor está indo que nós não podemos ir? Mas o que eu queria te perguntar nessa noite, que eu creio que Deus te trouxe aqui, é, quando você fechar os seus olhos, quando o fio de prata romper, quando a luz da vida aqui se apagar, para onde é que você vai? Para onde vais? Senhor, para onde é que tu vais? Para onde é que eu vou? Alguns anos atrás, uns bons anos, o irmão Altair se lembra, nós estávamos discipulando uma família em Nerópolis, e através daquela família nós descobrimos a mãe, uma senhora já idosa, que estava com câncer já há muitos anos, aproximadamente 20 anos, e aquele câncer agora estava nos ossos. E aquela mulher não podia dar um espirro, porque corria o risco de se quebrar toda. E com tantos anos de câncer, com todo o sofrimento, todo mundo já pedindo a Deus que a pobre velha partisse. E naquele afã, o marido foi no cemitério, comprou lá a sepultura, passou na funerária, já quitou o plano, deixou o caixão preparado, na expectativa de que a mulher pudesse ir a qualquer momento. E naquela semana de madrugada o telefone toca, e quando o telefone toca de madrugada a gente já acorda sobressaltado. E que eu atendi o telefone, eu conheci pela voz, e perguntei, Nara, foi sua mãe que partiu? Ela, não, pastor, foi meu pai. Mas o seu pai? É, o meu pai, pastor. Mal sabia ele que estava comprando a sepultura e o caixão, achando que era para a mulher, mas era para ele mesmo. É uma fila. Todos nós estamos nela e não sabemos qual é a nossa posição, qual é o nosso dia, qual é a nossa hora. E os discípulos perguntam para Jesus, para onde tu vais? E eu quero também te perguntar nessa noite, para onde é que tu vais? A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela diz que o ser humano, ele não é eterno, mas ele vive para sempre. A partir do momento que ele passa a existir, ele existe para sempre. E que essa morte física não significa o final da existência humana. Uma corrente de pensamento filosófica por muitos anos e difundiu pelo mundo inteiro, principalmente pelas universidades, o chamado materialismo histórico, começou a asseverar que o homem não tinha essa existência para sempre. Era para sempre enquanto ele vivia aqui, morreu, acabou. A vida é essa vida terrena, a vida é essa vida material. Mas é um pensamento que se difundiu, alcançou
Muitas pessoas ao longo do mundo, principalmente no mundo acadêmico, pessoas inteligentes acham que a vida é somente a existência terrena. Mas a palavra de Deus, que expressa o pensamento de Deus, o entendimento de Deus, diz que o homem, a partir do momento que ele existe, ele existirá para sempre, e quando ele fecha os olhos, quando ele morre, não acaba a sua existência, ele continua a existir. Só que não vai existir aqui. Ele vai existir num destino eterno. E hoje em dia quase ninguém fala nisso, mas está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, e eu tenho um compromisso de falar. A Bíblia fala que tem 2 destinos eternos para esse ser humano. Um é o que nós chamamos de céus, com o Pai, que é esse lugar que Jesus disse que ia preparar para os seus discípulos, e o outro lugar é o inferno, a perdição eterna, a ausência de Deus e de tormento eterno. Muita gente diz, mas pastor, que coisa tão medieval, parece que a gente está na Idade Média, falando de perdição eterna, de inferno, de sofrimento eterno. Que Deus é esse? Né? Mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. Bom, se o homem, se o ser humano, eu e você, a partir do momento que existimos, existiremos para sempre, e ao partir daqui não cessa essa existência, onde é que nós vamos existir? Para onde é que nós vamos? Quando a existência terrena cessar, quando o fio de prata se romper, quando a luz se apagar, que pode ser de um velho, pode ser de um jovem, e infelizmente pode ser também de uma criança. Para onde irás? Onde viverás essa existência para sempre? Numa pergunta mais comum que nós fazemos, onde é que tu vais passar a tua eternidade? Os discípulos começam a se angustiar quando Jesus tratava desse negócio de partida, desse negócio de morte. É uma coisa chata, desagradável e depressiva, né? Deixa a gente assim... Ninguém quer falar dessas coisas. Ninguém quer pensar nessas coisas. A gente quer pensar na saúde, quer pensar no vigor, no corpo sadio, no corpo sarado, na vida pungente, tentando esquecer que a partida é uma realidade tão certa quanto a vida. Que tão certo como esta vida terrena será o dia da nossa partida. Só que nós não sabemos o dia e nem a hora. E se eu não sei o dia e nem a hora, eu não posso arriscar. Eu não posso arriscar a partir daqui sem estar seguro do meu destino eterno. Se eu não sei o dia e a hora que eu vou partir, eu também não posso me arriscar sem estar seguro de que esse dia não me pegue de surpresa. Pastor, é possível saber onde é que eu vou passar a eternidade? A Bíblia fala alguma coisa disso? Fala. Não precisa esperar morrer para poder saber só quando chegar lá. Seria uma surpresa ou boa ou muito desagradável. Tem muita gente que pensa que essas coisas se resolvem quando a gente morrer. Quando morrer, eu escolho o caminho. Quando eu partir, eu resolvo. Não. Infelizmente, parte-se daqui com o destino selado para desembocar no lugar onde vai passar toda a eternidade.
Os discípulos começam a se entristecer, aí Jesus lhes diz: não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Amém? Glória a Deus, começou a melhorar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu fico pensando, às vezes, né? Uma das coisas boas, graças a Deus, da vida pastoral, como diz o John Piper, é o tempo que Deus te dá, que a igreja te permite ter, para pensar nas coisas eternas. Coisas que muitas pessoas não têm tempo ou não querem pensar nelas. Mas estudar a Bíblia, orar, buscar Deus, é entender das coisas eternas, é ter entendimento das coisas eternas. E, às vezes, nesses meus pensamentos, eu fico pensando, gente, se na casa do Pai há muitas moradas, é um desperdício enorme não ir para uma dessas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu fico pensando naquele filho que às vezes sai da casa do pai, tem a casa do pai, mas ele insiste em morar na rua. Mora debaixo de um poste, toma chuva, debaixo de uma ponte e deixa a casa do pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Se assim não for, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Então, pastor, dá para eu saber, segundo Deus, segundo a palavra de Deus, para onde é que eu vou? Dá. Se você olhar para as Sagradas Escrituras com coração aberto, com disposição de entender a revelação de Deus e permitir que o Espírito de Deus te revele, dá para saber. Primeira coisa, na casa do Pai, quem prepara essas moradas para a casa do Pai? Quem é que prepara? Jesus. Então, a única pessoa que pode nos levar para a casa do Pai é Jesus. A única pessoa que prepara essas moradas, vou preparar-vos lugar. Quem prepara essas moradas é o Senhor Jesus. Não tem mais ninguém que pode nos dar essa morada. Não tem ninguém que possa nos garantir essa morada. Não tem santo, não tem padroeiro, não tem guia espiritual, não tem fulano de tal, não tem guru. Não tem ninguém que possa garantir um lugar na casa do Pai, a não ser o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Aí os discípulos começam a entender, mas aí vem aquelas perguntas. Vou preparar-vos lugar, na casa de meu Pai tem muitas moradas, e vocês já sabem o caminho. Opa, espera aí. Não, Senhor, nós não sabemos. Qual é o caminho para a casa do Pai, para essas moradas? Senhor, não sabemos. O que Jesus responde? Versículo 6, leia na sua Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para as moradas celestiais. Jesus é o caminho para a casa do Pai. Jesus prepara, Jesus leva, Jesus é o caminho. Por isso que muita gente não entende
devoção, esse amor, esse apego, essa entrega que nós temos a Jesus, porque é Ele quem prepara a morada celestial, é Ele quem prepara essa morada celestial, eterna, na casa do Pai, com o Pai. Eu sou o caminho. Se você olhar bem, você vai perceber que Jesus está usando um artigo definido. Jesus não usa um artigo indefinido. Jesus não está dizendo, eu sou um caminho. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, artigo definido, o único caminho, a única possibilidade. Aí nós esbarramos num problema muito sério nos dias atuais, que nós chamamos de pluralismo. O que é o pluralismo? Todos os caminhos levam a Deus, mas tem tantos caminhos, cada um fala que o seu caminho é o caminho que leva a Deus. Tem tantas religiões, é verdade. Infelizmente, milhares de propostas, milhares de caminhos, mas em se tratando de destino eterno, de vida eterna, de morada eterna, eu não arriscaria a minha pele de jeito nenhum. Eu confiaria de todo o meu coração no que Jesus está dizendo. Ele é o único caminho. Podem existir muitas propostas, muitas proposições. Nos dias atuais, com as grandes descobertas tecnológicas, que o mundo se reduz, que o mundo fica pequeno, tudo fica ligeiro, com os meios de transportes, alguém vem daqui para lá, de lá para cá, informações que cruzam o mundo com uma velocidade enorme, em tempo real, online. As pessoas começam a dizer, ué, mas ele nasceu naquela religião, ele nasceu nesse pensamento, por que você acha que o seu é certo e o dele é errado? Por que não é o dele que é o certo e o seu que é o errado? Não é melhor cada um ficar na sua, ele ficar na dele, você ficar na sua? Como diz o jargão popular, cada um na sua e a amizade continua? Humanamente falando, parece que é um caminho de paz. Parece que é um caminho de conforto entre os povos, que a gente chama de toleracionismo. Eu te tolero, você me tolera e todo mundo fica em paz. Esse negócio de religião, de política, isso só dá confusão, não vamos falar nisso e a amizade continua. Tudo bem. Mas e o seu destino eterno? Para onde é que você vai quando você morrer? Para onde irá, Senhor? E essa pergunta que não se cala, de onde vim? Por que eu estou aqui? Sinto que estou aqui como um peregrino, estou aqui de passagem. Todo mundo sente isso, todo mundo sabe disso. E quando eu partir, para onde é que eu vou? Se você crer em Jesus, se você depositar a sua confiança, a sua esperança em Jesus, se você abrir mão de todas, presta atenção, se você abrir mão de todas as outras possibilidades e confiar nessa de todo o coração, fizer dessa possibilidade de Jesus a sua esperança, o seu caminho, eu tenho certeza absoluta, com base na palavra de Deus, que a paz de Deus, a segurança de Deus e a tranquilidade de Deus vai invadir completamente o seu coração. Amém?
aquele medo da morte, aquele pavor de não saber para onde é que vai, ele desaparece. O nome de Jesus, a graça de Jesus, aquilo que Jesus conquistou, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, por ser quem é, lhe dá o direito a ele, Jesus, de fazer essa afirmação: eu sou o caminho, não um caminho, o único caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe caminho para Deus, para a vida eterna, fora de Jesus. Mas Jesus está falando isso para os seus discípulos. Isso aqui é para quem quer ser discípulo de Jesus. Isso aqui é para quem quer confiar em Jesus, eliminar todas as outras possibilidades e fazer de Jesus o seu estilo de vida. Eu creio em Jesus, eu confio em Jesus, eu creio nas palavras de Jesus e eu vou viver do jeito que Jesus está dizendo. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando nós damos esse passo de fé, quando nós colocamos a nossa confiança, quando nós colocamos a nossa esperança, quando nós depositamos a nossa vida nas mãos de Jesus e aceitamos o projeto de Jesus para a nossa vida, ela começa a sofrer um processo de transformação para a glória de Deus. A vereda do justo é o quê? A vereda do justo. Esse era um dos versículos mais conhecidos, né, há alguns anos atrás. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Amém? Quando nós confiamos em Jesus, quando depositamos a nossa vida nas mãos de Jesus, quando nós cremos em Jesus, e não temos medo, e não temos vergonha, quando a gente diz, eu creio nisso, eu ponho a minha fé nisso, eu faço disso o meu estilo de vida, eu creio no que Jesus fez, eu creio no que Jesus está dizendo, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, vou viver para Jesus do jeito que Ele está dizendo. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Uma revolução acontece no interior do nosso ser. Uma nova vida de Deus começa a borbulhar dentro do nosso coração. E aí, a nossa vida, o nosso caminho, é como a luz da aurora, que vai brilhando, até ser o dia perfeito. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Eu quero te fazer um desafio aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Não me importa se você é membro da igreja, não importa de que crença, de que credo que você é. Só me importa uma coisa, você não pode sair daqui nessa noite sem tomar uma decisão. E qual é a decisão? Entregar a sua vida para Jesus. Colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Esse é o desafio, é isso que eu quero perguntar para você.
Se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, se você crê em Jesus, se você fizer de Jesus o estilo da sua vida, uma segurança poderosa, bendita, eterna, do Espírito Santo, invade a sua alma, invade o seu coração, que você passa a ter certeza de onde é e para onde é que você vai. A pergunta é, você quer fazer isso nessa noite? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Você crê nisso, que Jesus é o único caminho, quer fazer dele o único caminho? Se é isso que você quer fazer, eu quero pedir você para levantar a sua mão. E nós vamos orar por você. Levanta a sua mão agora, onde você está, e nós vamos orar por você. E a sua vida vai mudar. Essa fé, essa segurança vai invadir o seu coração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Quer fazer isso agora? Só vou orar por você. Mas é um pacto, é uma aliança, é um compromisso que você vai estar fazendo com Deus. Há alguém aqui que quer fazer isso nesse momento? Como eu disse, não importa se você é do hall de membros da igreja, não importa qual o seu credo, não importa. O que importa é que você ouviu hoje a palavra de Deus e quer tomar essa decisão. Quer ter um compromisso com Deus por meio de Jesus Cristo. Há alguém aqui que quer fazer isso? Levanta a sua mão que eu quero orar por você nessa noite. Amém. 2 mãozinhas levantadas ali, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, Lana. Deus abençoe. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. É um ato de fé, de coragem, mas é uma decisão muito importante para a vida. Eu já vou orar, mas eu quero perguntar mais uma vez. Mais alguém quer fazer isso? Levante a sua mão, que eu quero orar por você nesse momento. Amém. Vamos orar. Deus abençoe. Deus te abençoe. Gaze muito. Deus te abençoe. Curva a sua cabeça. Vamos orar nesse instante.